começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, mais uma edição do Jornal Argumento. E, atendendo a vários pedidos, vários e-mails que foram enviados para a gente, Adelman Soares Azevedo Filho, e ele gentilmente volta aqui para que a gente possa conversar mais. Doutor Adelman, muito obrigado pela presença do senhor. Em nome de muitas pessoas, eu digo que seja muitíssimo bem-vindo. Bom, André, eu agradeço muito o convite. Espero poder conseguir explicar algumas coisas para tirar um pouquinho da angústia daquelas pessoas que estão precisando. Hoje, doutor, dentro disso que o senhor está falando, no ano passado, no ano retrasado, houve um aumento de 21% do uso de antidepressivos e ansiolíticos. Agora, uma nova pesquisa mostrou que 18% do brasileiro ele tem depressão e 400 milhões de pessoas no mundo têm depressão. É uma doença velha que está sendo, uma velha nova, mais ou menos assim, uma doença que já existia há muito tempo. Ela é velha, mas porém agora a medicina está tratando, conhecendo ela? Está sendo mais diagnosticada. É fato que com o estresse que a gente vive hoje, a correria, a tensão, preocupação, muita responsabilidade, muita informação, é uma doença que, tanto depressão quanto os transtornos de ansiedade, que elas tendem a aparecer mais. Mas, por outro lado, se você for comparar com pouco tempo antes, o que ocorre hoje é que as doenças estão sendo melhores diagnosticadas. Então, as pessoas estão recebendo um tratamento mais adequado, não pelo excesso de medicamentos ou de excesso de medicação que é prescrita, mas porque as doenças estão sendo mais diagnosticadas, mais reconhecidas pelos profissionais. Agora, uma pergunta, fazendo analogia, o mecânico tem carro que estraga, o médico também pode pegar depressão, fica doente também, ou o médico, por ser médico, é imune a esse mal? Não, do mesmo jeito que tem o cardiologista, que pode ter hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, ele vai tomar um medicamento para pressão alta. O psiquiatra está propenso a ter qualquer doença, dentre elas as que ele trata. É importante a gente saber que na situação, quando a gente vivencia aquele problema, quando a gente padece de alguma doença, mesmo a gente sendo especialista em determinado assunto, a gente vai precisar de um amigo, vai precisar de um profissional, um amigo que eu falo, um profissional amigo que vá cuidar da gente. Nossa condição e capacidade de autoavaliação, quando a gente não está bem, ela está prejudicada. Ou seja, os mesmos males que acometem uma pessoa normal, também acomete o profissional de saúde também. Ele sente as mesmas coisas, aquela desleixo, vontade de não fazer as coisas, dormir. Desânimo, ansiedade. E não consegue diagnosticar. Muitas vezes ele mesmo não percebe os sintomas, porque uma das características de uma depressão, a depressão ela altera a capacidade que a pessoa tem de se autoanalisar, de perceber algumas coisas que estão acontecendo consigo mesmo. Então, muitas vezes, principalmente no início dos sintomas, mesmo o psiquiatra, se ele estiver doente, ele não vai ter tanta percepção. E aí acaba também tendo os mesmos problemas que um depressivo comum, Agora, doutor, essa questão que estamos vivendo hoje, a ansiedade. A ansiedade, todo mundo fala assim, estou ansioso, como se fosse um momento, um estado de espírito, alguma coisa assim muito simples, mas a ansiedade, como é que ela como é que ela é diagnosticada? Ansiedade, do mesmo jeito que tristeza, irritação, são coisas que todos os seres humanos, são sentimentos e emoções que todos os seres humanos têm, eles podem apresentar. Eu estou ansioso porque amanhã eu vou fazer uma viagem. Eu estou ansioso porque eu vim para essa entrevista agora. Eu estou ansioso porque eu tenho que preparar o meu TCC de final de curso. Então, a ansiedade é normal para determinadas situações.
Só que quando aquilo começa a ser intenso, muitas vezes sem um motivo específico, começa a fazer a pessoa se tornar, além de ansiosa, irritada, estressada, começa a alterar o sono, começa a alterar o apetite. E aquilo dura um certo tempo, ou seja, mais de 2, 3 semanas, você continua do mesmo jeito, mesmo sem um motivo que justifique aquilo. E é percebido realmente um prejuízo na capacidade de executar as funções do dia a dia, a pessoa começa a ter prejuízo no seu cotidiano, no trabalho, aquilo sim é uma ansiedade que a gente chama de patológica, é um transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade todo mundo tem e a ansiedade em si não é ruim e também não é doença. O momento de procurar um profissional é quando não se justifica, ou seja, todos os dias a pessoa está ansiosa, sem um motivo. Todos os dias está ansiosa, está estressado demais, irritado demais. Ou então, por exemplo, sempre tem um motivo, mas a pessoa ela fica muito mais ansiosa do que é o comum de se observar. Eu fico ansioso demais com tudo que vai acontecer, com tudo, e de uma forma exagerada. Aquilo também pode ser algum exagerado que o senhor fala é potencializar, ou seja, um problema pequeno que a pessoa dá uma dimensão maior a ele. Vamos supor, eu vou viajar daqui uma semana e aí eu já estou desesperado, já estou querendo arrumar as coisas, mas de uma forma muito, muito intensa, uma ansiedade que começa a me consumir e me atrapalhar. E isso com quaisquer coisas que vão acontecendo no dia a dia. Essa ansiedade por uma viagem que eu vou fazer, mas é ansiedade também por ter que acordar amanhã cedo para ir trabalhar. Será que eu não vou perder o horário? Será que vai dar certo? E amanhã vai ter uma pessoa que vai lá no serviço e eu tenho que... E como é que eu vou conseguir recebê-la? De uma forma, ou seja, uma ansiedade que não se justifica na intensidade que está se apresentando. Agora, doutor, voltando um pouco, os números mostram que cada dia que passa, as pessoas estão utilizando mais medicamentos, muitos por conta própria, outros pelo fato de ter um amigo que tem uma doença semelhante. Vamos começar por aí, doutor. O uso indevido, por exemplo, eu tomo um ansiolítico, aí tem um vizinho que se sente também ansioso e me pede um ansiolítico. A automedicação, o risco que isso pode trazer? É sempre prejudicial porque, primeiro, cada medicamento tem que ser prescrito para um indivíduo pensando em outras patologias que ele tem, analisando todo o histórico patológico daquela pessoa, porque às vezes a gente vai passar um medicamento que em vez de fazer bem pode fazer mal, pode, sei lá, o efeito pode misturar com o efeito de outra coisa que ele está tomando e na verdade prejudicar o indivíduo. E outra coisa é o seguinte, quando a pessoa começa a tomar algum medicamento sem uma orientação, ela fica meio perdida, não sabe até quando que vai usar, como que vai parar, será que eu vou usar esse remédio até quando, em que dose? Então a pessoa fica totalmente perdida. E aí é muito comum o indivíduo começar a tomar qualquer medicamento, vamos supor, estou muito ansioso, tem um conhecido que toma um Lexotan, por exemplo. Lexotan, que é o bromazepam, um diazepam, um Rivotril, que é o clonazepam. E realmente, se a pessoa for tomar esse medicamento, ela vai ficar mais tranquila. Vai, porque o efeito dele realmente é de deixar a pessoa mais tranquila. Só que esses medicamentos, eles não são usados somente como tratamento. Muitas vezes eles ajudam no tratamento. E se a pessoa não tomar um outro medicamento específico para tratar aquela patologia, ela vai estar usando um medicamento que não trata, simplesmente esconde um determinado problema e vai usar para sempre. Ficou usando muito tempo, ela não vai conseguir parar porque são medicamentos que causam dependência. Agora, quando vai no psiquiatra, o psiquiatra prescreve um clonazepam, um diazepam, vamos supor, associado com algum outro medicamento antidepressivo. Ele está prescrevendo porque ele sabe, ele tem um projeto terapêutico para aquela pessoa. Essa pessoa vai usar esse calmantezinho, no caso o diazepam ou o clonazepam, vai usar por tanto tempo, porque nesse período inicial vai ser muito bom que ela use associado a outro remédio, mas eu tenho um planejamento que daqui tantos dias ou
ou tantas semanas, eu já tire aquele medicamento. Ou seja, o acompanhamento médico, ele é capaz de indicar e também, porque as pessoas, como o senhor fala sobre a questão da dependência, muitas pessoas, elas são viciadas em analgésicos, mas quando tem o tarja preta não tomam porque tem medo de ter essa questão do vício. Como é que esses medicamentos tarja preta provocam esses males todos? Provocam dependência, mas não é da maneira que as pessoas acham. Mas eu estou falando isso, é importante que a pessoa não fique tão empolgada e ache que pode se medicar à vontade. Não, com orientação, com indicação de um profissional, de um médico, e se for um médico psiquiatra, melhor ainda. Esse medicamento, ele pode ser muito bom, e principalmente em associação com outros para o tratamento de determinadas patologias. A gente tem que tomar cuidado, porque quando se fala que o medicamento é tranquilo, às vezes a pessoa, não, beleza, é tranquilo, eu sempre consegui essa receitinha de alguma forma, então já que é tranquilo, não vou procurar o médico para me orientar sobre isso, não. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu deveria fazer para um laboratorista, para uma pessoa do laboratório. Por que se coloca essa tarja preta no medicamento? São medicamentos, as tarjas pretas, elas representam os medicamentos que têm um potencial de causar dependência. Então, por isso tem essa tarja preta, que são medicamentos que eles são mais controlados, ou seja, o uso deles tem que ser mais vigiado. Tem os transtornos de ansiedade, aí os transtornos depressivos, tem a depressão, vários estágios de depressão, depressão leve, moderada, grave, a depressão depressão que a gente chama grave, com sintomas psicóticos, que a pessoa está tão deprimida a ponto de as alterações químicas cerebrais fazendo com que a pessoa comece a ter alucinação, ou seja, ver coisa que não existe, ter sensação estranha que não existe, sensação de estar sendo perseguido. Isso provocado pela depressão? Isso provocado pela depressão. Mas além dos transtornos de ansiedade e a depressão, a gente tem transtorno bipolar, que a pessoa tem em determinados momentos um período de tristeza, de depressão, não só tristeza, mas um período de depressão, de doença, depressão, e um período de euforia, que é um período em que ela fique mais agitada e mais feliz do que o normal. Muita gente pensa assim, não, eu sou bipolar, que é comum demais todo mundo falar isso, eu sou bipolar. É como se fosse uma personalidade e não uma patologia, uma doença. E assim, é diferente, porque a pessoa às vezes pensa, de manhã eu estou tranquilo e de tarde eu fiquei irritado. E todo dia está acontecendo isso, direto eu estou de um jeito e depois modifico o meu jeito. Isso não é transtorno bipolar. A pessoa está mais irritada, pode ser por outras coisas, pode ser também por um transtorno bipolar. Mas não é especificamente uma característica comum, porque as alterações que a gente encontra no transtorno bipolar são alterações de humor, ou seja, tristeza e alegria exagerada. Período que a pessoa está deprimida e um período que ela está eufórica, muito mais feliz, sem sono e, independente de não dormir nada, no outro dia também está com a bateria totalmente carregada, cheia de ideias, falando o tempo todo. E isso com uma frequência de quanto tempo, mais ou menos? Varia de indivíduo para indivíduo, mas, por exemplo, um período de depressão de, no mínimo, 2 semanas, para fazer um diagnóstico preciso, e um período de euforia pode ser muito exagerado que a pessoa perde a conexão com a realidade, a ponto de, eu achar que eu sou o presidente da República, eu achar que eu sou dono de Goiânia. Ou então, que a gente chama isso aí de mania. Ou então, uma hipomania, que é a pessoa está mais feliz do que o normal, mas sem tirar totalmente os pés da realidade. Ou seja, cheio de planos, falando o tempo inteiro, não dorme. Nesse momento também se irritando com mais facilidade. Agora, doutor, essas doenças são hereditárias? Elas passam de pai para filho? Porque nós vivemos até pouco tempo, a gente tinha o Adalto Botelho, onde colocava ali as pessoas que tinham algum distúrbio, eram tratadas de loucas. Então, a gente tem aí uma nova geração
de pessoas que talvez tiveram algum distúrbio mental. Isso pode ser hereditário, doutor? Ou a pessoa desenvolve? Todas as doenças psiquiátricas, elas têm um fator genético, ou seja, aquilo que é passado de pai para filho, de avô para o neto, mas não somente esse fator. Existem vários outros que, juntando ao fator hereditário, podem fazer aquela doença aparecer. A personalidade de cada um, ou seja, o jeito de cada um ser. Tem pessoas que elas são mais preocupadas por natureza do que outras, mas não estão doentes ainda não. Mas essas pessoas, elas têm uma chance maior de desenvolver um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, porque ela já tem uma personalidade que é mais preocupada, mais tensa, ou seja, mais propícia a determinada patologia. Juntando isso com a genética, aquela doença, aquela patologia pode se manifestar. Outra coisa são os estresses que a gente vive no dia a dia. Está numa profissão ou numa rotina que está muito tensa, muito cansativa, de extrema preocupação. Então, aquele período de maior tensão emocional pode fazer eclodir uma doença e fazer aquela coisa que às vezes geneticamente a pessoa já tinha uma predisposição, mas ele estava adormecida, e através de um momento de maior estresse, uma vivência de algum período de maior estresse, aquilo eclodiu. O senhor falou sobre síndrome do pânico. Inclusive, pessoas chegam até a desmaiar. A pessoa que tem esse mal, ela não consegue identificar. Aí, família e pessoas próximas são fundamentais na descoberta dessa questão da síndrome do pânico. Uma pessoa que ela consegue entender que ela teve uma crise de pânico? No início, é difícil que a pessoa entenda, porque os sintomas físicos, eles são bem reais. Mas o problema não está no coração. Não vou ter um infarto, meu coração está danificado. Tontura, vertigem. Eu vou ter a questão está no cérebro. O cérebro, ele faz com que a gente tenha aquelas sensações físicas sem que aquele órgão esteja comprometido. Vamos supor, pega uma pessoa que tem realmente um entupimento numa artéria do coração. Ela é mais propícia a ter um infarto. O que acontece no infarto? Uma quantidade de sangue que deveria chegar na musculatura do coração, ela não consegue chegar porque aquela artéria que levava o sangue está entupida. Quando o sangue não chega, algumas células daquela região da musculatura do coração, elas vão morrer. Não é o coração, a partir daí, ele não sente dor. Você não sente dor no coração nem no peito por causa disso. Sente porque um receptor ali naquela região manda um sinal para o cérebro dizendo: está chegando pouco oxigênio para mim aqui. Então, eu vou começar a morrer. Aí o cérebro vai e manda um sinal de dor. Se não existisse, por algum motivo essa comunicação for cortada, a pessoa infarta sem sentir dor. Ou seja, tudo está aqui no cérebro. E quando a gente fala tá no cérebro, não significa que é tudo da minha cabeça, é emocional e eu tenho controle sobre aquilo. As alterações químicas, por diminuição de serotonina, dopamina, noradrenalina e outros neurotransmissores, elas começam a causar algumas alterações que independem da nossa vontade. Então a gente começa a ter sensações que, embora não sejam significativas de que algum órgão está doente, algum órgão específico onde a gente está sentindo dor, mas a dor realmente ela existe. E isso é dentro da crise da síndrome do pânico ou não? Em todas as doenças psiquiátricas. Porque em todas as doenças psiquiátricas existem alterações desses neurotransmissores. Mas em cada pessoa, o sintoma se manifesta de uma forma diferente, levando a pessoa a ter uma doença ou outra. Doutor, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Na volta, falaremos mais sobre essa questão da depressão, perda
esse momento que a gente está vivendo hoje, que as pessoas estão em busca, não sabem do que, estão muito perdidas. Então a gente faz um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua conversando com o Dr. Ademar Soares Azevedo Filho, ele que é médico psiquiatra. Um instante só. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Bela Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Bela Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal, eu cobro 5.000 e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, é de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deusimar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou
receita. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, pela NET também, canal 23, conversando com o Dr. Adelman Soares Azevedo Filho, ele que é médico psiquiatra. Doutor, no intervalo eu disse que faria algumas perguntas para o senhor, né, num tom de brincadeira, mas a resposta do senhor foi séria. Por exemplo, uma pessoa que perde o emprego, ela pode ter uma depressão? Pode sim. Justamente pelo que a gente acabou de comentar no bloco passado, que além de fatores biológicos, ou seja, genéticos, e da personalidade de cada um, a maneira de cada um reagir às adversidades do dia a dia, os estresses que a gente vivencia no nosso cotidiano podem ser responsáveis para uma patologia se instalar. É comum a pessoa perder um emprego e ficar triste. Daí a gente não vai concluir que a pessoa está deprimida por conta disso. Mas se aquela tristeza ela começou a se estender, vamos supor, por mais de 2 semanas, de uma forma muito mais intensa que seria uma tristeza normal para a situação, a pessoa passou a ter alteração do sono, ou dormir demais ou não dormir nada, alteração no apetite, ou comer muito ou comer muito pouco, perder ou ganhar peso, pensamentos muito negativos, às vezes de ruína, até que eu sou um fracasso, não vou conseguir nada, eu não vou conseguir manter minha família. Quando aquilo começa a durar mais tempo e se agrega a esses outros sintomas, alguns ou todos, ou mais alguns até, a gente conclui que a pessoa pode ter entrado em depressão sim. E o fator ambiental, que a gente chama de fator que causou aquilo, foi a perda de emprego. Mas é importante a gente saber o seguinte: essas alterações, as alterações químicas que vão acontecer no nosso cérebro e causar uma determinada patologia, raramente vão acontecer de uma hora para outra. O fato da pessoa ter perdido o emprego, muitas vezes não é o suficiente para a pessoa ter adoecido, mas pode ser o empurrão que faltava, a gota d'água. Então esse indivíduo às vezes já estava tenso, preocupado demais, estressado demais, trabalhando demais, já vinha muito irritado, ou até com sentido de tristeza com maior frequência do que tinha antes, mas nada a ponto de ele perceber prejuízo na sua qualidade de executar as funções do dia a dia. E em determinado momento juntou com a perda do emprego, e aí tudo aquilo eclodiu. Ou seja, desde algum tempo essa pessoa está sofrendo um estresse emocional, e esse estresse emocional por um determinado tempo foi suficiente para causar alterações, ou seja, redução na produção de serotonina, dopamina, noradrenalina, e com a perda de emprego aquilo tudo eclodiu de uma forma patológica. Doutor, e como a família deve conduzir esse processo que a gente já falou aqui, que normalmente são as outras pessoas que percebem a nossa mudança? Para nós, ou seja, estou com mais sono, quero ficar mais tempo na cama, não estou comendo muito, mas é porque eu estou fazendo regime, coloca uma situação dessa, ou outros sintomas qualquer que a pessoa ela recebe com naturalidade. O papel da família nesse momento? Extremamente importante. E a gente tem que entender também o lado do familiar, que vê a pessoa que ama mal, ele sofre também. Muitas vezes ele quer ajudar de uma forma que ele se torna inconveniente, inapropriado. Por exemplo, a pessoa está tão deprimida, e aí o familiar, não, vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos para o shopping, vamos fazer alguma coisa. E a pessoa não está dando conta de fazer nada. Não é o fato de sair que vai fazer ela melhorar, porque o fato de sair, inicialmente, o fato de sair de casa, não vai fazer o cérebro dela voltar a produzir serotonina adequadamente. Então, com informação, a gente informando, as pessoas tendo mais conhecimento sobre as patologias,
fica mais fácil entender e saber a melhor maneira de ajudar. Então, a melhor maneira de ajudar é reconhecer que aquela pessoa não está tendo o comportamento que é o habitual dela. E se a pessoa estiver muito ruim a ponto de, ela está, meu marido, minha esposa, o meu pai, minha mãe, meu irmão, tá muito triste, só quer ficar na cama, não tem vontade de fazer nada, antes gostava de sair, gostava de praticar um esporte, gostava disso, daquilo, outro, e nem isso ele está com vontade mais de fazer. Só que às vezes aquela pessoa que está nesse estado, ela não tem a força necessária e a percepção necessária para levantar e procurar o médico. Então é importante que a família nesse momento se carregue dessa função, pegar a pessoa, levar a pessoa no médico. Não, eu não quero ir não tem problema não, vamos lá, mesmo assim, não tem problema não. Sem compromisso, mais ou menos assim. Você quer ir? Você vai, você escolhe como que você quer ir pro médico. Você quer que a gente te amarre, te arraste para ir? Mas você vai, porque eu estou vendo que você não está bem. Agora, doutor, o senhor falou endorfina, serotonina. O que é isso? Mas o senhor fala sobre a depressão, sono, não sei o quê, serotonina e dopamina. O que é isso e como é que isso funciona no organismo? Existem algumas substâncias que a gente chama neurotransmissores que são importantes para a transmissão dos impulsos nervosos no cérebro e no organismo inteiro, mas os neurotransmissores estão ligados ali com o cérebro. De um neurônio para outro, transmitindo uma mensagem, e essa mensagem estimula a produção de algumas substâncias que fazem a gente ter um determinado comportamento ou fazer um determinado movimento, por exemplo. Então, serotonina, a função da serotonina está ligada com a pessoa estar tranquila, está calma, está alegre. A falta da serotonina, a diminuição da função dela, a grosso modo, faz com que a pessoa fique irritada, triste, ansiosa. Ou seja, tudo cinza. Tudo cinza. A dopamina é como se fosse um neurotransmissor que está ligado à felicidade, à alegria. Ela está relacionada, por exemplo, a pessoa que usa uma droga, usa crack. Quando ela usa o crack, é como se naquele momento o crack induzisse uma liberação de dopamina tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa entra num êxtase de felicidade, por exemplo. Por isso, a dependência. Depois o cérebro vai sentir falta daquilo, que quer aquilo de novo. Isso, é lógico, numa dose muito maior do que o normal. Só que numa dose adequada, a dopamina faz a gente estar alegre, faz a gente estar feliz, faz a gente levantar da disposto. Cama, sair para passear, porque, doutor, o depressivo, ele não faz planos para o futuro. Estou certo ou estou errado? Isso vai de pessoa para pessoa. E de tipo de depressão que a pessoa tem. Então, tem a depressão que está relacionada, a pessoa está triste, mas não está tão desanimada. A grosso modo, essa pessoa pode ter um prejuízo maior de serotonina do que de outras substâncias, porque a serotonina está ligada também à tristeza, à depressão e também aos sintomas ansiosos. A pessoa que às vezes tem uma depressão que fisicamente ela fica muito comprometida, desanimada, sem vontade de fazer nada, às vezes a gente chama aquela depressão de depressão melancólica, que a pessoa está naquela melancolia, naquela tristeza, quer ficar quietinha, não quer fazer nada, e realmente nesse estágio às vezes ela não tem plano nenhum, e o objetivo dela até era que ela dormisse e o mundo acabasse, ou ela acabasse, culminando até no pensamento, na tentativa de suicídio. Esse tipo de depressão está associado, lógico, também a diminuição de serotonina, mas a grosso modo, eu falo a grosso modo, porque se você for colocar numa prova, se for fazer uma prova, qual que é o tipo de depressão melancólica? É comum ter alterações de quais neurotransmissores? Mas na verdade tudo acontece no cérebro ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que pode ter alteração de dopamina, de noradrenalina, pode ter de serotonina, mas a grosso modo, essas depressões que a gente fica mais
fraco fisicamente, mais debilitado, mais sem energia, está relacionado com a diminuição de noradrenalina e também de dopamina. A noradrenalina não é aquela adrenalina que a gente fica tenso, não. A noradrenalina é um neurotransmissor que ajuda a gente a ficar em pé, a levantar, executar as funções do dia a dia. A falta dele causa uma depressão, aquela depressão que a gente fica mais desanimado, mais sem vontade, mais sem interesse, sem prazer. Agora, doutor, aproveitando o tempo, olhando a gente essa questão da psiquiatria, tem aquelas pessoas esquizofrênicas, né? E tem as psicopatas. Também é tratado pelo psiquiatra essas doenças, elas são mais graves do que a depressão, se a gente pudesse medir, claro que não tem como medir, mas muita gente, ela se preocupa só com a depressão, mas a esquizofrenia quase não é notado, ou acha que é uma mania. A psicopatia, o psicopata, acha que aquilo lá é a pessoa que é mal, que é isso, que é aquilo. Essas doenças, assim, elas num grau, digamos assim, comparado à depressão. A esquizofrenia a gente vê menos, por exemplo, do que uma depressão, porque aquela doença realmente é menos prevalente. Então você vai ver mais ou menos os estudos, vão falar mais ou menos 1% da população tem esquizofrenia. Então de 100 pessoas, uma vai ter. Já a depressão é muito mais comum, então muito mais fácil de a gente observar. Mas a esquizofrenia também é uma doença tratada pelo psiquiatra. Mas aí é bom a gente diferenciar a esquizofrenia, que está dentro dos transtornos psicóticos, que no início, quando você me perguntou as doenças que levam a pessoa ao psiquiatra, tem os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, os transtornos psicóticos. Aí desses transtornos psicóticos tem algumas causas orgânicas, por exemplo, a pessoa teve um acidente, que teve uma lesão cerebral, e a partir daí ela tem uma alteração de comportamento. Também vai se enquadrando, a gente abre uma alazinha aqui para os transtornos mentais orgânicos. Grosso modo, são essas as patologias. É importante diferenciar a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, da pessoa que tem um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade está relacionado com a constituição da personalidade da pessoa, ou seja, o jeito que aquela pessoa é. Isso em si não é uma patologia, é uma alteração da normalidade. Mas não é uma patologia porque não tem um tratamento que vá realmente funcionar. Psicoterapia, a pessoa que pode ser submetida a psicoterapia e melhorando aos poucos? Pode. Só que o psicopata, é lógico, tem níveis. Vamos supor um psicopata urbano, por exemplo, aquele psicopata, o assassino, o estuprador, ou até uma pessoa comum mesmo, ela maltrata as pessoas. Não, vamos pegar esse aqui que está no nível patológico, extremamente fora da realidade, fora do comum e perigoso. Essa pessoa, ela faz as coisas que faz, não porque ela acha que no mundo tem um demônio e se ela matar determinada pessoa, se ela estuprar determinada pessoa, aquele demônio vai parar de existir. Como, por exemplo, vai acontecer com o esquizofrênico. Ele sabe o que está fazendo, que o que está fazendo é errado, ele sabe que aquilo é uma maldade, mas ele não se compadece, ele não se importa, ele gosta, ele não tem emoções, ele não se sente mal fazendo. Ele quer cada vez fazer mais. Aí tem aquela questão, o psicopata que comete crimes. Mas tem o psicopata, por exemplo, na convivência, que ele maltrata o amigo e não sente remorso, ele maltrata a esposa, maltrata a filho. Tem esse psicopata também? Tem esse psicopata também, que é muito mais comum do que a gente imagina, e que a gente muitas vezes não reconhece como tal. Tem um livro de uma psiquiatra, Ana Beatriz, que se o resto do nome dela, que chama Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, que aborda bastante esse assunto e realmente é da maneira que você falou. Em pequenas ações,
no dia a dia, no cotidiano, a pessoa não sente remorso em estar maltratando, em estar desmerecendo, e acha aquilo bom até, gosta de fazer aquilo, dissimula as situações que vão ocorrendo no dia a dia para passar uma imagem diferente do que é, mas tudo isso como se fosse um jogo, para que ela possa esconder o que ela realmente está pensando e fazer o que ela está querendo, sem que as pessoas a descubram. Então isso é muito comum. Só que, você vê, essas pessoas, elas são assim. Para a pessoa mudar, ela tem que reconhecer que alguma coisa nela não está bacana. Nesse caso é uma terapia ou um tratamento psiquiátrico? Nesse caso, nem a terapia às vezes vai resolver, porque a pessoa, primeiro, ela tem que achar que aquilo não tá, é uma alteração que não está normal. E ela não acha, ela acha que aquilo é muito bom. Ela não quer mudar. Ela acha que é uma personalidade. Ela acha, não é a personalidade, e ela gosta. Se eu estou triste, vamos pensar aqui, ó, eu tenho uma personalidade que eu sou irritado. Isso de fato, eu sou mesmo. Vou pegar um exemplo eu mesmo. Aí minha mãe, quando criança, me chamava de Leãozinho. No dia que eu fui crescendo, eu estou vendo que essa característica é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que me atrapalha, é uma coisa que me prejudica, é uma coisa que às vezes eu tenho uma reação impulsiva, às vezes agressiva, não de brigar, mas em pequenas coisas, às vezes um tom de falar, um jeito de falar, que eu estou achando que aquilo não é bacana, que eu não gosto daquela característica em mim. O que eu faço? Eu vou tentar mudar aquilo no meu dia a dia, como já de fato aconteceu. Então, eu percebo que aquilo não está normal. Agora, o psicopata, ele não percebe, ele gosta daquilo. Ele não se sente mal com essas atitudes, por exemplo. Ele é grosseiro e irritado, por exemplo, mas ele gosta daquilo, ele se sente bem daquilo. Ou seja, ele maltrata uma pessoa, aí depois passa um tempo, ele conversa com a pessoa normalmente, como se ele não tivesse feito nenhum mal a essa pessoa. Ou isso, ou então assim, ele maltrata aquela pessoa e se sente bem, e sente prazer em fazer aquilo. Então ele gosta daquela característica, por que ele vai mudar? Se você for fazer terapia, você vai fazer terapia, e à medida que você for fazendo terapia, você vai reconhecendo algumas características em si, que você percebe que não são bacanas e que você quer melhorar. O psicopata não, ele não quer melhorar nada, está tudo perfeito. Muitas vezes ele vai fazer a terapia, ele vai enganar o terapeuta, fingindo, às vezes pode até fazer parte do jogo dele. Até que ponto ele vai conseguir tapear o terapeuta? Isso é verdade. Doutor, o nosso tempo está acabando, passa muito rápido quando a entrevista é boa, mas eu queria falar um pouco do lado escritor do senhor. O senhor publicou um livro que para mim é um dos melhores que eu já li nessa área de psiquiatria, até falei que é um diário de um consultório, e queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro e o que levou o senhor a escrevê-lo. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu gosto de falar o seguinte, às vezes eu tenho uma facilidade de pegar uma coisa que às vezes é mais difícil e transformar e explicar aquilo de uma forma mais fácil. Eu falo assim, não, porque como eu sou burro mesmo, eu gosto que todo mundo entenda do jeito que eu dou conta de entender. Então, quando eu peguei aquele negócio e debulhei e mexi e consegui entender, aí daquela forma que eu entendi, eu passo, vamos supor, para as pessoas que eu estou explicando determinado assunto. E em relação ao livro, foi bem isso. Não é um livro de autoajuda. Ele é um livro, desculpe, eu que falo que eu já li. Ele é um livro médico e até medicamentoso, porque traz, várias situações que a gente vive no dia a dia e não é capaz de entender ou aceitar. Quando eu escrevi o livro, na verdade o objetivo não era escrever um livro. Eu fui escrevendo alguns assuntos que com o tempo eu fui percebendo que aquilo podia virar um livro, aí sim passei a escrever pensando
num contexto maior que seria um livro. Mas o objetivo principal era de instruir. Porque, como eu falei, uma das coisas mais importantes para a gente desmistificar a psiquiatria e ajudar quem está precisando é a informação. E o livro, o que eu fiz? Eu trouxe relatos ou de consultórios, ou de algumas coisas fictícias, algumas histórias que eu criei, mas muitas realmente que aconteceram, que eu vou dando exemplo de algumas sensações, alguns sentimentos, de algumas características que representam uma determinada patologia, e a pessoa às vezes vai se reconhecendo ali e falar, eu posso ter essa doença, isso pode ser uma doença, agora estou entendendo melhor sobre isso, e faça com que aquela pessoa possa despertar e conhecer, e às vezes pensar ou em si ou em alguém que esteja precisando de ajuda, e ajudar essa outra pessoa, ou ajudar a si próprio. Então, o objetivo foi realmente de ajudar nesse sentido. Tanto é que os primeiros textos que eu escrevia, eu escrevi um texto sobre síndrome do pânico. Aí contei a história de uma pessoa que estava tendo síndrome do pânico, que foi acontecendo, e a pessoa, à medida que você vai lendo, você vai se interessando por aquele assunto, para ver como é que terminou a história. E aí eu pegava aquele texto e lia para algum paciente meu, sem dizer nem que o texto era meu, que estava com esse mesmo problema. Se eu percebesse que aquele texto ajudou aquela pessoa de alguma maneira, e como que eu percebia isso? Com a reação que ele teve depois de eu ter lido aquele texto para ele. Se eu percebesse que aquilo foi bacana, beleza, está dentro. Se não, eu jogava fora, eu via o que eu poderia mudar, e assim foi com diversos outros temas. Quanto tempo o senhor levou para escrever esse livro? Como eu não fiz com o objetivo de tenho que terminar esse assunto, eu não sei nem precisar. Eu fui escrevendo alguns assuntos, não sei, uns 2 anos, talvez. E aí, em determinado momento, eu lembro até a época, eu trabalhava num lugar e na época eu saí desse emprego, e aí tive um tempo mais livre para eu poder ficar no consultório. E aí, nesse período que eu tive mais livre, eu consegui fechar tudo em 2 semanas. Terminando alguns textos e juntando alguns outros que eu já tinha. E a primeira edição já esgotada? A primeira edição já acaba. Aí vem uma segunda edição também desse livro. Uma segunda edição. Se o senhor pudesse resumir o livro, qual seria o resumo? Informação sobre as patologias da mente, com enfoque principal nos transtornos de ansiedade, depressão, e desmistificação, ou seja, tirar aquela ideia de que qualquer coisa da psiquiatria é coisa de maluco. Tanto é que no livro, um dos textos, eu acho que, se não me engano, foi o último capítulo, eu escrevo quem são os loucos, que eu trago uma história que aconteceu em um hospital em momento de internação, uma pessoa que dita louca, esquizofrênica em crise, por determinada situação, teve uma reação, aí a gente pensa, não, uma pessoa normal teria esse tipo de reação. Aí até o título do capítulo é Quem são os loucos? Isso é verdade. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim, mas uma última pergunta. Esses problemas, tanto depressão como a gente falou de esquizofrenia, tem tratamento ou tem cura? Muitos têm tratamento e alguns têm cura. Por exemplo, a esquizofrenia é uma doença crônica, como a hipertensão arterial, a pressão alta. Tratamento. Ela tem um tratamento, mas a pessoa vai ter que manter o tratamento a vida inteira. Depressão. Uma depressão, a pessoa, no início, ela vai fazer um tratamento e o objetivo é que o tratamento tenha começo, meio e fim. Mas, em relação, por exemplo, à depressão, é o seguinte, a gente está numa estrada, numa trilha, que representa nosso dia a dia, os estresses que a gente vive, a tensão que a gente vive, e de repente a gente cai num buraco, que é a doença. Eu vou tirar a pessoa do buraco como? Fazendo um tratamento.
Mas depois que a pessoa tratou, que melhorou, que eu dei alta, suspendi os medicamentos, se ela voltar para aquela mesma rotina de tensão, de estresse, ela vai cair no mesmo buraco. É uma doença recorrente. Então. Por isso que muita gente vai ter aquela doença a vida inteira. Por quê? Porque não é só tomar um remédio. É importante ela analisar como é que estava o cotidiano, como é que estava a vida dela, para ela mudar alguns aspectos, para que não esteja sendo bombardeado o tempo todo por fatores estressantes, como estava sendo antes, e que ela não adoeça depois. Ok. Doutora Adelman Soares Azevedo Filho, médico psiquiatra, autor do livro Despertar. Libertar, desculpe. Libertar. A segunda edição já está para chegar. Se bem que podia ser esse nome também, né? Mas o mais importante é o conteúdo do livro. Doutor, agradeço muitíssimo e eu sempre falo, o senhor não tem ideia da quantidade de pessoas que o senhor ajuda através de algumas exposições, até mesmo para que a pessoa, já teve pessoas sobre síndrome do pânico, que pegou uma entrevista que nós fizemos há algum tempo, gravou no DVD para mostrar para o marido que era a síndrome do pânico, não era algo que ela inventava, era algo que ela existia e falou, o médico falou. E tem outras também que falavam assim, aquele médico novinho, bonitinho, não sei o quê, também falando sobre essa questão. Doutor, eu agradeço demais pela essa oportunidade que a gente teve aqui, desejo sucesso para o senhor e que a gente na próxima semana volte a falar sobre isso. Fechado, André. Eu agradeço a você, a Jornal Argumento, a TV Capital e a possibilidade de estar expondo um pouquinho, explicando, para esclarecer mais para as pessoas sobre as doenças mentais. E se as pessoas tiverem interesse em saber sobre outras doenças, alguma coisa específica, que também entre em contato para a gente falar sobre outras coisas. Qual é uma coisa importante? Qual o telefone que a pessoa pode manter contato com o senhor? A pessoa que assistiu a entrevista e quer obter mais informações, qual o telefone que a pessoa pode ligar? Eu tenho a pessoa pode entrar em contato comigo, por exemplo, pelo meu e-mail, que é Adelman Azevedo, meu Azevedo é com S, adelmanazevedo@gmail.com, e também tem uma página no Facebook que também eu explico sobre algumas patologias psiquiátricas, que ela é só colocar o meu nome, doutora Adelman Soares Azevedo Filho, que ela vai achar fácil e vai poder entrar em contato comigo. E o número do telefone do consultório do senhor? Isso eu não gosto muito de passar não, André, porque assim, o meu objetivo não é, realmente é esclarecer, o fato de passar o telefone pode ser visto pelo Conselho de Medicina como uma quebra da ética. Perfeito, mas o pessoal pode ligar aqui na produção que a gente passa. Doutor Adelman, novamente, muito obrigado. Continue sendo essa pessoa que o senhor é e que Deus continue abençoando o senhor para que o senhor possa vir até aqui livrar as pessoas desse sofrimento que são essas doenças. Muito obrigado. Eu agradeço sempre a oportunidade. E agora vai ser minha vez. Danielzinho! Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. Nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.